Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas no horário de Brasília. E a partir de agora, então, como já havíamos anunciado, nós vamos começar o nosso debate. E o nosso debate de hoje, ele vai trazer justamente as participações da nossa convidada, do nosso convidado, para que com os nossos convidados nós vamos então estar aqui abordando o termo, a palavra capacitismo, ou seja, subestimar e excluir pessoas com deficiência tem nome, capacitismo. E para vencer, para superar, para poder alcançar os seus objetivos, é o que nós vamos então procurar a partir de agora, no nosso debate, saber, conhecer e, acima de tudo, conhecer também políticas públicas que, de alguma forma, têm o seu empenho no sentido de romper, portanto, aí essa questão que nós estamos aqui a falar. Então, a partir de agora, vamos apresentar os nossos convidados. Deixa eu fazer diferente. Doutora Nathalie Rochol, a senhora que preside a Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAN aqui da Capital Federal. Em 2 minutos, nos apresente o doutor Fernando Gaburri, doutor Fernando, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e que está hoje aqui conosco justamente para esse debate, para essa entrevista. Nos apresente, por favor. O doutor Fernando é um ser humano ímpar por sua inteligência ímpar e a sua humanidade que eu não seria capaz de mensurar em palavras, porque, melhor dito, existem diversas formas de se fazer algo. Pela interação, e desde que eu o conheço, e com as pessoas que ele interagiu, e que é da minha convivência também, todas são uníssonas em dizer que é uma pessoa extremamente gentil, educada, espirituosa, inteligente, sempre encontra uma maneira amável, delicada de abordar os assuntos. O que mais eu poderia dizer dele? É alguém que é uma grata, é alguém por quem eu tenho a grata oportunidade de conviver, de aprender, de estar aqui no programa hoje, em específico, e que a vida e Deus o conserve sempre como a pessoa que ele é, porque é fantástico. E eu, então, cumprimento o doutor Fernando Gaburri. Seja muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Justiça, ao estúdio da Rádio Justiça. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. E quem é o doutor Fernando? Muito boa tarde, doutor Fernando. Muito boa tarde, Walter. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Eu, primeiramente, sou uma pessoa muito feliz por estar aqui pessoalmente lhe conhecendo. Eu admiro o seu trabalho já há muito tempo. E uma querida amiga aqui do Distrito Federal, doutora Kelly, me apresentou a sua pessoa e com essa bela oportunidade de estar aqui hoje falando na Rádio Justiça. Walter, eu tenho 44 anos, sou uma pessoa de pele morena clara, tenho cabelos pretos. Hoje estou vestindo um paletó cinza com uma camisa branca e uma gravata preta de bolinhas brancas. Eu nasci com deficiência visual e com 20 anos, no 3º ano da faculdade, o pouco da visão que eu tinha, e era muito pouco, uns 5% da visão mais ou menos, eu perdi repentinamente e tive que refazer a minha forma de viver, de fazer as coisas,
mas sempre acreditando que de alguma maneira seria possível, embora eu achasse que fosse um pouco difícil. Mas consegui, com a graça do nosso bom Deus, conquistar as coisas que eu imaginava que conquistaria, ou pelo menos que gostaria de conquistar. Então, eu fui procurador do município de Natal durante 11 anos, uma carreira que muito me honra, e depois fui para o Ministério Público da Bahia, prestei concurso novamente, fui aprovado em 2 e optei por ficar no Ministério Público da Bahia, onde estou há pouco mais de 4 anos, 4 anos e meio mais ou menos. E o meu objetivo ali no Ministério Público da Bahia é justamente poder fazer alguma coisa em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Eu percebia que a gente precisava de alguma representatividade que ainda faltava e imaginava que, de alguma maneira, eu poderia contribuir, ainda que pouco, mas eu poderia contribuir. Então, foi isso que me levou, aos 37 para 38 anos de idade, resolver fazer um concurso novamente e fui aprovado em 2º lugar na ampla concorrência no meu concurso de 2020, lá no Ministério Público da Bahia. Inclusive, a quem eu agradeço pela oportunidade de autorizar que eu estivesse hoje aqui conversando com você e com os ouvintes da Rádio Justiça e com a doutora Nathalie. Então, o comando do Ministério Público da Bahia liberou para que o senhor pudesse estar, neste momento, conosco aqui na Rádio Justiça, no programa Justiça na Tarde, para esse debate. A gente agradece, então, também ao comando, no caso aí, né, do Ministério Público do Estado da Bahia, pela gentileza, por esse presente, então, que o comando está nos concedendo para que possamos, então, desenvolver o nosso debate com o senhor, como também com a doutora Nathalie, a senhora que preside a Comissão da Pessoa com Deficiência. Quer dizer, para poder alcançar os objetivos, uma pessoa com a sua deficiência, como também as pessoas que não têm deficiência, também, de alguma forma, elas têm que lutar bastante para alcançarem os seus objetivos. Agora, evidentemente que, estando na condição, né, de pessoa com deficiência, realmente a luta tem que ser dobrada, triplicada, além de vencer preconceitos, né, doutora Nata? Walter, quando você me pediu para eu descrever o Dr. Fernando Gaburri, seria muito simplório e inadequado eu descrever o Dr. Fernando como... Dr. Fernando é um promotor de justiça da Bahia, pessoa com deficiência visual. Por isso que eu perguntei a ele quem é o Dr. Fernando, porque eu entendi realmente a posição da senhora. Mas percebe, porque é natural as pessoas não terem o devido jogo de cintura ou não saberem como abordar determinados assuntos. Então, a deficiência visual não define o Dr. Fernando. A deficiência visual é uma característica do Dr. Fernando, como é para tantas pessoas que têm deficiências, né? Então, no meu caso, eu tenho uma deficiência oculta, eu tenho hidrocefalia congênita, eu tenho 2 válvulas cerebrais. É por isso que eu uso, hoje estou... Novamente, que falta, que nem ontem, estou sem meu cordão do girassol. Mas por que eu uso o cordão do girassol? Justamente para poder ilustrar as deficiências ocultas. Porque esse é um outro ponto que é necessário ser dito. Nós enquanto sociedade, enquanto pessoas, temos que mudar os nossos paradigmas em prol de uma real inclusão efetiva. Porque nós temos que procurar parar de analisar as pessoas com base só o aspecto físico. Não é o aspecto físico o único que vai nortear todas as situações da nossa vida. Na verdade, é um aspecto a mais. E é por isso que quando você me perguntou, eu não abordei a questão da deficiência visual do Dr. Fernando. E por quê? Porque quando eu o conheci, quando eu interagi com ele, ele tem um programa que ele difunde por várias plataformas. Quando nós gravamos, com quem eu interagi foi com o
promotor de justiça com um ser humano, com um profissional, não com um deficiente físico. Então, nós temos que ter o devido cuidado de perceber que a deficiência é uma característica, mas ela não vai nortear a vida de alguém. Isso é errado. Então, por que eu assumi? Eu era presidente da Comissão de Direito Internacional do IBDFAM. Por que me veio o convite? Por que eu aceitei assumir a presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência? Porque, tal qual o doutor Fernando mencionou, como uma das motivações para ele fazer o concurso para o Ministério Público da Bahia, a motivação para eu assumir a presidência da Pessoa com Deficiência do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias do Distrito Federal, foi qual? É necessário dar voz e, principalmente, ocupar espaços. Se nós formos ver as políticas públicas que são feitas para as pessoas com deficiência, majormente são por pessoas que não têm deficiência. E por mais que se tenha a maior sensibilidade do mundo, eu não vou ter o lugar de fala. Eu não sei como é viver com deficiência. Eu não sei como é a trajetória, eu não sei quais são os desafios. Eu posso refletir a respeito se eu não tenho a deficiência. Mas, enquanto pessoa com deficiência, eu consigo ter uma dimensão muito maior. Então, inclusive eu falava com o doutor Fernando, nos últimos 2 dias, ontem e hoje, eu me deparei com várias situações com ele do cotidiano, na qual eu percebo que, efetivamente, a deficiência visual dele é uma característica que não impede de absolutamente nada. Talvez ele tenha uma sensibilidade muito maior do que a nossa, porque é incrível que todos os demais sentidos, de repente, não sei, é uma coisa a ser abordada com o doutor Fernando, de repente são mais aflorados, inclusive, ou não. Mas a questão é que ele se conduz de maneira absolutamente natural, como todos. Então, novamente, a deficiência não muda absolutamente nada. Então, vamos saber dele então, né, doutora Nathalie, justamente como, com toda certeza, né, superar o que para muitos é impossível, mas que para ele, como também para outras pessoas, quer dizer, essa superação, portanto, aconteceu, doutor Fernando. Quer dizer, os obstáculos necessários que a sociedade nos impõe para que possamos vencer esses obstáculos e, evidentemente, alcançar os objetivos, doutor Fernando. De que forma o senhor pode nos traduzir isso? Walter, eu diria que muito mais do que superar, talvez a palavra seja aceitar e se aceitar. Sim. Quando eu perdi o pouco da visão que eu tinha, eu morava ainda em Juiz de Fora, de onde eu sou natural e onde eu cursei universidade. E na época da universidade eu era músico, eu tinha cabelos compridos, eu tinha um brinco na orelha, que inclusive dá para ver que ela ainda é furada. Dá para ver. E, então, assim, eu era uma pessoa relativamente conhecida lá na minha cidade. E quando eu tive que começar a utilizar a bengala longa para me locomover sozinho nas ruas, porque antes eu enxergava um pouco, eu podia fazer isso, com alguns cuidados, mas podia. E as pessoas passavam por mim e me cumprimentavam, eu me sentia envergonhado, porque elas estavam me vendo de uma maneira ou numa situação diferente daquela que elas me viam até então. E quando eu consegui aceitar essa situação, me aceitar, dizendo para mim mesmo que daqui para frente a minha condição era esta e que se eu quisesse fazer alguma coisa daqui para frente eu teria que me aceitar desta maneira, aí as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque eu reconheço as minhas limitações, eu sei onde eu posso ir, onde eu não posso ir, eu sei os cuidados que eu preciso adotar para eu não me colocar em nenhuma situação de risco, o que eu preciso evitar, e assim eu tento me conduzir desde então e vem dando certo. Então, assim, eu tenho uma profissão que me coloca, às vezes, em alguma situação de risco, até porque a gente lida com crime. Na minha atuação hoje, depois a gente pode até comentar sobre isso, sim, eu não atuo no crime, mas às vezes a gente precisa substituir
um colega sai de férias, um colega se adoenta, um colega se licencia para fazer um curso fora, e aí a promotoria dele fica vaga e nós precisamos de dar esse apoio para a instituição e trabalharmos em 2 ou 3 promotorias concomitantemente. E aí sim, eu atuo no crime, atuo em várias áreas que podem nos causar perigo, desagradando, como, por exemplo, na área de improbidade administrativa, na área de patrimônio público. Então, muitas vezes a atuação do Ministério Público desagrada. E isso faz com que nós possamos estar em risco. Então, eu evito estar em determinados lugares ou estar sozinho em determinados lugares, justamente por conta da situação da minha profissão. Mas eu acho que aí qualquer outro colega meu, com deficiência ou não, também adotaria alguns cuidados. Talvez eu tenha que adotar alguns a mais do que ele, do que os demais colegas. Mas nós precisamos realmente, em tudo na vida, ter cuidado. Então, eu me conduzo dessa maneira e, como eu disse, aparentemente tem dado certo até então. Agora, quando o senhor fala na questão do aceitar, quer dizer, ter o apoio da família é fundamental? Com certeza. Mas eu acho que antes de ter o apoio da família, a gente tem que ter o próprio apoio. Porque se eu não me ajudar, ninguém mais consegue me ajudar. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo parte da própria pessoa. Lógico que o apoio da família, dos amigos, dos colegas de escola ou de trabalho é essencial. Mas, antes de tudo isso, é necessário que a própria pessoa tenha a vontade de prosseguir. Porque, do contrário, ela vai se trancar no seu quarto, vai pedir um benefício da assistência social e vai passar a vida ali, naquele quadradinho, sem interagir com o mundo e sem poder colaborar com o mundo. Doutora Nathalie, realmente é importante, né, a gente trazer essa experiência de vida, como o doutor Fernando, de forma bem assim tranquila, nos passa, até mesmo para motivar pessoas de alguma maneira estejam também na condição de pessoa com deficiência e praticamente não se vê, portanto, assim, correndo atrás, em busca, portanto, das oportunidades que aí estão. Quer dizer, motivação, como também, acima de tudo, aquele sentimento de lutar, você é capaz, você pode. É importante, né, doutora Nathalie? Com certeza, Walter, porque quando, na generalidade, as pessoas interagem com uma pessoa com deficiência, é usual que se pense dentro de uma ótica de pena, dentro de uma ótica de vitimização. E isso é perverso até, Walter, porque quando eu penso numa ótica de pena, de vitimização, dentro de um discurso de pertença, solidariedade, na verdade eu estou desumanizando a pessoa com deficiência. Porque a deficiência, repito, é uma característica, ela não é maior do que o próprio ser, não é maior do que o ser humano. Então, quando se faz um elogio, quando se questiona um elogio despropositado, ai, como você é corajoso. Corajoso por quê? Porque eu vesti uma roupa? Porque eu atravessei uma rua? Porque eu fiz uma prova? Isso é o que me dá coragem? Então, esses elogios despropositados, as pessoas não percebem que na raiz está um capacitismo que elas nem enxergam, elas nem percebem, porque está tão internalizado, e por isso se fala da deficiência, da análise da deficiência, do capacitismo como estruturante. Porque, seja pelas piadas, pelos elogios infundados, pelas perguntas invasivas, as pessoas não percebem o quanto elas estão sendo preconceituosas, o quanto elas estão sendo capacitistas. E quando nós falamos de corpo, por exemplo, é muito interessante que o corpo com deficiência, o corpo da pessoa com deficiência gera situações emblemáticas. Por quê? Porque a partir do momento que num espaço existe uma pessoa com deficiência, a própria situação de existir daquela pessoa e de estar naquele lugar impinge a necessidade de se refletir a respeito de como se vai dar uma maior acessibilidade. Como é que vai se tornar possível que os recursos de fato possam tornar possível que haja uma maior
receptividade. Então, percebe? Nós temos que perceber que esse padrão de normalidade, essa corponormatividade que nós temos, é que acaba sendo motor propulsor para o próprio capacitismo. Entendo. Volto com o doutor Fernando. Doutor Fernando, as barreiras, né, que com toda certeza existem dentro da nossa sociedade e são mais perversas ainda com as pessoas que, de alguma forma, têm que lutar, têm que enfrentar por conta da sua condição, né? De pessoa, portanto, com deficiência física, pessoa com deficiência, portanto, visual. De que forma o senhor pode nos ajudar a entender, em termos de políticas públicas, em termos também de compromisso do poder público, que é a sua obrigação de fazer com que haja, como muito bem colocou aqui a doutora Nathalie, acessibilidade. Quer dizer, hoje em dia se luta bastante, se cobra muito, mas, contudo, a obra ainda não está concluída. Ou seja, depende de quê? Né? Para que possamos, de alguma maneira, seria sensibilizar, seria, de alguma maneira, cobrar com mais empenho, para que, acima de tudo, o ir e vir, portanto, da pessoa com deficiência seja realmente respeitado, doutor Fernando. Walter, a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o próprio termo barreiras passou a ser um componente do conceito de pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação física, sensorial, que pode ser auditiva e visual, ou mental ou intelectual. Mas não só isso, que conjugada essa limitação com as barreiras impostas pela sociedade, impede essas pessoas de exercerem direitos em situação de igualdade com as demais. Então, o termo barreiras hoje faz parte do conceito de deficiência, de modo que uma limitação corporal que não enfrenta barreiras não é considerada deficiência. E aí entra então a questão de como lidar com essas barreiras. Existem barreiras das mais diversas ordens. Existe a barreira arquitetônica, que é a mais conhecida, e que eu costumo dizer que é a barreira para inglês ver. Por quê? Porque normalmente nas portas dos prédios existe uma rampa, existe uma pista tátil, e todo mundo imagina, nossa, que lugar acessível. Mas acaba de entrar, vai lá para dentro. Que você não vê esses recursos de acessibilidade no interior desses prédios. Então, a barreira arquitetônica é aquela que você ainda consegue, de alguma maneira, maquiar. Mas o meu modo de ver, a grande barreira que nós temos é atitudinal. É convencer a pessoa a se portar com uma atitude diferente da que ela está se portando hoje. Ou seja, compreender as coisas de maneira diferente de como ela compreende hoje. E uma outra barreira que eu acho que não existe, mas eu penso nela o tempo todo e talvez vá estudar um pouco mais, seja uma espécie de barreira atitudinal bem singular, que seria a barreira política. Porque muitas vezes a vontade política é que causa as barreiras atitudinais. Porque na lei está assim, porque os tribunais decidem assim, então assim que eu vou fazer. Eu não estou sendo ruim com você, eu estou seguindo o entendimento do tribunal, eu estou seguindo o que está dizendo a lei, eu estou seguindo o que está dizendo a administração pública. E muitas vezes as barreiras começam na vontade política e se espraiam para as atitudes das pessoas, que logicamente todos nós somos uma espécie de súditos e a gente deve obediência à lei, a gente deve obediência às decisões judiciais, aos atos administrativos. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa evoluir muito. Mas, olha, a gente está evoluindo. Logicamente que não é para a minha geração, mas a gente está... Acho que o papel da minha geração é deixar alguma coisa de bom para a próxima que vai chegar, mas a gente está evoluindo. Nós estamos num lugar muito melhor do que as gerações anteriores estiveram e nós temos que agradecer isso a eles. E nosso papel é fazer com que as próximas gerações também encontrem um mundo melhor do que o que a gente recebeu hoje. E é só com muita luta, com muita voz, com muita participação e com muito esforço, com muito estudo que a gente vai conseguir isso. E como é que essa evolução está acontecendo na avaliação do senhor, doutor Fernando? Vamos lá. Há algum tempo,
vamos dizer assim, na década de 30, 1930, as pessoas que não podiam se matricular nas aulas de educação física não podiam estudar. Justamente porque naquela época entendia-se que a educação física preparava o corpo para a guerra, através do desporto, através da ginástica, através dos exercícios. E a pessoa que não pudesse se matricular nas aulas de educação física não poderiam servir ao país em eventual guerra, que aconteceu 10 anos mais ou menos depois, em 45. E aí, essas pessoas não tinham sequer o direito de estudar. A partir de 1950, nós tivemos autorização formal do governo federal, do Ministério da Educação, para que as pessoas cegas pudessem cursar faculdade de filosofia. Então, veja, a pessoa cega, que se quisesse fazer um curso superior, já tinha autorização para fazer filosofia. Mas se eu quisesse fazer direito, não. Filosofia é o que a gente autoriza aqui para você. Se quiser fazer filosofia, está aí. É um curso maravilhoso, mas e se eu, por exemplo, que não tenho vocação? O que eu faria? E aí, quando as pessoas começaram, depois da década de 50, a ingressarem nas universidades, eles trabalhavam com uma espécie de integração. Vou dar um exemplo. Imagine que você esteja num parque de diversão, vendo um carrossel girando, e você queira entrar nesse carrossel. As pessoas que estão nesse carrossel vão dizer, se você conseguir subir, será muito bem-vindo. Mas nós não vamos parar o carrossel e não vamos colocar uma rampa para você subir. Então, cada pessoa com deficiência que conseguisse se virar sozinho e fazer do seu jeito as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, elas até eram bem recebidas de alguma maneira, mas a sociedade não parava para fazer a sua parte. E hoje nós já temos isso. Claro que muito menos do que necessário, mas a gente já tem hoje a sociedade com alguma consciência, ou por medo da lei, ou por medo da multa, ou por medo da pena, mas tem, da pena criminal, mas tem de alguma maneira colaborado com a inclusão da pessoa. E é isso que a gente precisa, a gente ter a vontade de ingressar e a outra pessoa ter o afeto, a amabilidade, a solidariedade de querer nos receber. E isso está acontecendo hoje. Precisamos aumentar? Sim, precisamos melhorar isso. Mas isso já temos e isso as gerações anteriores não tiveram. Na educação, doutora Nathalie, nas escolas, como é que a senhora avalia o empenho, portanto, dessas instituições nessa discussão que hoje nós estamos aqui abordando? Walter, muito obrigada pela sua pergunta, porque esse é um aspecto fundamental de ser abordado aqui por nós. Veja só, eu proponho uma reflexão para quem nos ouve. Sabe qual? Se você tem 30 anos ou mais, você certamente não conviveu com nenhuma pessoa com deficiência. Ou se conviveu, foi com alguma, e se conviveu, não sabia que conviveu com uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque as nossas políticas públicas, a legislação que existia, dizia que a pessoa com deficiência ela tinha que cursar uma educação especial. Ela não poderia se matricular numa escola regular. No ano de 2008, nós tivemos uma alteração e nós tivemos a criação de uma política nacional de educação especial que faz com que as crianças, os jovens, as pessoas com deficiência, elas possam ser matriculadas na educação regular, dos 4 aos 17 anos. Tem uma iniciativa do estado de Santa Catarina que diz que, salvo se a deficiência for severa ou numa questão comportamental, que ela seja severa e ela só possa ser atestada depois de uma análise individualizada, multidisciplinar, e só nesse caso, se for atestado que existe uma impossibilidade daquela criança, daquele jovem cursar uma educação regular, aí sim, ela vai ser conduzida, no caso, para a PAE, para ter uma educação especial. Mas depois de uma análise individualizada, multidisciplinar. Essa não era uma realidade que existia antes disso. E é por isso que não se existia uma maior convivência com a diferença. E eu vivi isso. Certamente o doutor Fernando viveu isso. Certamente você, Walter, viveu isso.
porque com a lei já não é aplicado ou se tem dificuldade de aplicação, imagina quando não se tem mecanismo legal algum. Então, eu acredito que a partir do momento que se tem essa política nacional, na qual se permite que haja essa interação das crianças e dos jovens com a pessoa com deficiência, eu acredito que essa nova geração ela vai ter um olhar diferente da que nós tivemos. E a partir disso, elas mesmas possam se defrontar e impedir que determinadas situações que nós enxergávamos como naturais, que elas deixem de existir. E com isso, o preconceito, ele diminuir também. Essa é uma situação que merece ter o devido cuidado por parte dos nossos governantes. Por quê? Porque a educação, e a partir dela nós temos a possibilidade de mudar o status quo. O doutor Fernando mencionou a respeito da educação física. Para a pessoa com deficiência não é só educação física. E o cuidado com a educação física há que ser dito por quê? Grande parte das pessoas adora educação física. Não é verdade? Todo mundo, depois de sair de uma aula de biologia, matemática, história, oba, vamos para a aula de educação física. A depender da deficiência física ou da deficiência que se tenha, isso pode ser um tormento. Porque antes não se pensava numa ótica de acessibilidade, de inclusão, de cidadania. Mas não é só aula de educação física, é aula de artes. E se a pessoa tem uma dificuldade motora, o cortar, colar, é um tormento. Percebe? Como essa análise que permita uma real inclusão torna possível que se pense em recursos. Hoje em dia se tem tantas maneiras, mecanismos, estratégias que tornem possível que, de fato, se pense os exercícios e as atividades de outra forma, de maneira que todos possam ser contemplados, de maneira que nós possamos, de fato, ter a liberdade, a igualdade, o exercício de direitos, a inclusão e a cidadania, Walter. Doutor Fernando, quer dizer, entrando aqui na questão da condição social. Quer dizer, uma família que, claro, né, na sua composição, também tem pessoa com deficiência. Quer dizer, dependendo da condição social dessa família, o membro que integra, portanto, aí essa família, dependendo da condição social, se for uma condição social positiva, pessoas com bens, enfim, tem condições mais próximas de uma vida melhor, inclusive de alcance de conquistas, com mais chances para a pessoa com deficiência que está ali no seu seio. Quer dizer, essa condição é maior do que aquela família cuja condição social requer, portanto, aí muito trabalho, muita dificuldade, quer dizer, falta o dinheiro, contadinho, enfim. Como é que o senhor avalia essa questão da condição social da pessoa com deficiência para que ela, de alguma maneira, rompa as barreiras e conquiste os seus objetivos? Bom, a deficiência em si, e eu posso, inclusive, falar muito mais da visual, torna a vida da gente mais cara. Porque existem tecnologias que nós precisamos de adquirir que, por serem fabricadas, equipamentos fabricados em pequena escala, acabam se tornando mais caros. Outra situação é a questão de determinadas precauções que nós precisamos ter. Eu vou dar um exemplo. Eu, em 2012, cursei doutorado na Universidade de São Paulo. Eu ainda morava em Natal e eu consegui juntar alguns dias de férias, juntei alguns períodos de férias que eu não gozei já propositadamente para essa finalidade e fiquei um semestre inteiro em São Paulo cursando os créditos do doutorado. Então eu me hospedei em um hotel muito próximo
da Universidade do Largo de São Francisco, da USP. E qualquer pessoa ali iria a pé para a USP em 5, 10 minutos. Mas teria que passar por aquele centro de São Paulo, não sei se você conhece, mas ali por aqueles calçadões onde tem o Mosteiro de São Bento. Eu não conheço. E assim, é muita gente andando, é muito vendedor ambulante, e são muitos corredores amplos e muitas praças. Então, aquilo se tornava difícil para mim. Eu até pedi uma professora de locomoção e de orientação e mobilidade de São Paulo para fazer esse trajeto comigo algumas vezes, e eu me convenci que não seria adequado eu fazer aquele trajeto sozinho. Então, todos os dias eu ia de táxi para aula. E era perto, então o táxi dava barato. Mas veja que eu tinha um custo que uma outra pessoa, que ainda que estivesse hospedada no mesmo hotel que eu, não teria. Então, a vida da pessoa com deficiência acaba trazendo alguns custos a mais do que a vida da pessoa sem deficiência. E aí eu entro na sua pergunta. Ter condição social acaba por influenciar em alguma coisa? Sim, facilita muito. Não que impossibilite. Eu tenho muitos colegas que cresceram na vida sem recurso algum, realmente recurso nenhum, também pessoas com deficiência visual, e que hoje galgaram posições de extrema relevância no cenário jurídico, e que com certeza tiveram dificuldades maiores do que a minha. Não que eu venha de uma família rica, mas também não venho de uma família pobre. Então eu tinha uma condição mínima que me permitia ter os recursos que eu necessitava, pelo menos os básicos, para que eu pudesse dar andamento. Então, por exemplo, quando eu ainda enxergava, eu tinha uma luminária que eu colocava em cima do meu livro para eu poder ler durante a noite. É um equipamento simples, mas é um equipamento que custa algum dinheiro e que a outra pessoa que não tem deficiência visual não precisa de comprar. Então, são essas questões que eu acho que realmente o poder público teria que ter uma visão mais voltada para as pessoas com deficiência, para facilitar ainda mais a aquisição de tecnologias assistivas para que elas possam se desenvolver. E eu digo até que os governantes podiam olhar para o futuro, porque uma pessoa com deficiência que vence na vida paga imposto, Walter, e você sabe que a gente não paga pouco. Sim. Doutora Nathalie, eu gostaria de ouvir a senhora também nesse mesmo contexto aqui que eu levantei com o doutor Fernando, né? A questão da condição social influencia, portanto, nas conquistas das pessoas que, de alguma forma, pessoas com deficiência? Eu faço um contraponto e uma inserção. Essa análise da questão social, ela encontra uma perversidade enorme. E eu vou explicar por quê. Pois não. Porque a pessoa com deficiência, quando ela, em total meritocracia, por seu próprio mérito, ela galga, consegue, essa deficiência ela desaparece. Se a pessoa com deficiência ela galga determinadas posições, ou ela ganha dinheiro, vamos colocar de maneira direta, a deficiência ela some. De que maneira? As pessoas não se referem mais a você como fulano de tal, pessoa com deficiência. Não. A deficiência ela deixa de ser relevante, porque o relevante passa a ser a sua esfera de influência econômica, política, social. Então, por isso eu falo dessa perversidade, porque enquanto você não tem projeção, enquanto você é usufrutuário de uma política pública, você pode, inclusive, ser, e por que não dizer de maneira direta, um estorvo. Afinal de contas, a política ela tem que ser mudada para você ou para poucos de vocês, porque o mundo ele alberga uma maior quantidade de pessoas que não têm deficiência. Então, dentro de uma ótica de um orçamento apertado,
ou de recursos destinados para determinadas atividades. Eu tenho que parar para pensar também na pessoa com deficiência. Então, quando eu penso dentro de uma ótica de coitadismo, de que eu tenho que fazer por você, a pessoa com deficiência é incômoda. Agora, a partir do momento que a pessoa com deficiência ela tem projeção e status pela sua capacidade, ela deixa de ser tão incômoda assim. E digo mais, quando nós pensamos dentro de uma ótica social, nós percebemos que muito há que se caminhar e muito já se caminhou, sim. Porque dentro do nosso contexto íntimo, das nossas famílias, é natural que as nossas famílias, elas pensem dentro de uma ótica de proteção. Então, é natural, é usual que haja uma certa infantilização, muitas vezes. Uma certa perda de autonomia. Por quê? Porque se teme pelo bullying, se teme pela possibilidade de alguém nos prejudicar ou querer nos tirar vantagem por conta da nossa deficiência. Então, é muito comum que as famílias procedam dessa forma. Eu convivi com algumas famílias de pessoas que tinham filhos com deficiência, embora o jovem ou a mulher tivesse 20, 30, 40 anos, a bolsinha era com motivos de princesa ou de, no caso do super-herói da época, e uma clara atitude de infantilização. E por quê? Porque a verdade é que nós estamos aprendendo todos os dias, e não de mimimi, não é uma questão de coitadismo, é uma questão de eu tenho direitos e eu tenho o direito de exercer os meus direitos, como todos vocês, como todos nós. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. Então, por que não pensar dentro de um contexto em que todas as pessoas elas possam ser devidamente observadas, acolhidas? É nesse sentido, Walter. Perfeito. Doutor Fernando, claro, né, ainda no campo, portanto, da educação, né? Ou seja, eu já tive o privilégio de fazer vários programas na APAE aqui da nossa capital federal, ali com a doutora Kelly, também com demais convidados. E uma das questões ali levantadas foi justamente o fato das escolas, de alguma forma, prestam, portanto, aí a sua função, né, pela qual ela foi criada para as pessoas com deficiência, estarem, de alguma forma, geograficamente localizadas em pontos não estratégicos, assim, dentro de uma cidade, mas um pouco mais distante, parada distante até chegar na escola, a ida e a volta. Geralmente as pessoas dependem, portanto, aí, do transporte público. Por mais que a escola, de alguma maneira, ou a instituição procure minimizar, faz contatos com as autoridades para ver se uma linha de ônibus passa ali mais perto, para facilitar, portanto, aí a vida das pessoas. Mas em termos de políticas públicas, ainda é preciso avançar mais, já que, de alguma maneira, o mundo, de alguma forma, também vem evoluindo. E evidente que também as políticas públicas, principalmente aquelas que, de alguma maneira, já têm um certo tempo sendo, portanto, aplicada, muitas dando certo, outras nem tanto, mas é importante que as políticas públicas também observem essa questão chamada evolução? Certamente, e nós temos legislação já há algum tempo que determina que a criança tem o direito de estudar numa escola próxima à sua residência, seja essa criança com ou sem deficiência. Então, isso significa que ela teria que ter os meios adequados de transporte para estar na escola, descer do ônibus, desembarcar próximo da escola, e essa escola também oferecer condições para a criança ali permanecer. E eu acho esse um ponto importante, Walter,
dizer que dar acessibilidade, incluir na escola, não é só deixar a pessoa entrar, é fazer com que ela ali possa permanecer, que ela tenha condições de se desenvolver como um estudante, que ela possa desenvolver as suas aptidões para que ela se torne um cidadão e escolha e possa se desenvolver naquela área que ela quer. Então, por exemplo, eu nunca gostei de biologia, eu nunca gostei de geografia, mas eu gostava de matemática, eu gostava de química, e o fato de eu enxergar na época do ensino fundamental, ainda que pouco, me proporcionou ser um bom aluno nessas matérias. Mas eu não sei se eu não enxergasse desde lá, se eu iria gostar de matemática, de química, de física. Não sei qual seria a minha adequação, a minha acessibilidade para poder me desenvolver. Porque, veja, se apenas me autorizam a entrar na escola e não fazem nada para que eu possa ali permanecer, a situação fica difícil, inclusive causa o abandono escolar. Eu conto uma história que é uma história verídica. Em uma prova de geografia, o professor colocou 2 gráficos e era para marcar qual deles se referia às chuvas de julho e às chuvas de dezembro. Eu olhava para aquilo e para mim aquilo era igual. Eu não via diferença em um e no outro. E eu falei assim, bom, para não perder nota nessa questão aqui, eu vou botar julho nos 2, porque pelo menos um eu vou acertar. Eu levei uma bronca do professor no dia que ele veio com a prova, para entregar as provas. Ele começou assim, teve um engraçadinho aqui na sala que marcou julho nas 2. Dessa vez eu deixei passar, mas da próxima uma certa, uma errada anula uma certa. Eu falei, pronto, tá aqui, ó. O Sebrasp aprendeu com esse professor aqui. Os concursos do Sebrasp, quando você marca uma errada, anula uma certa, aprendeu com o meu professor de geografia da 6ª série. Bem interessante, doutor Fernando, bem interessante. O doutor Fernando falou na questão de desenvolver aptidões, né, doutora Nathalie? Eu também gostaria de ouvir da senhora, né, porque hoje é comum as pessoas que, de alguma forma, passam pelas escolas, são preparadas para o mercado e claro, né, e buscam, portanto, ali o seu objetivo. Contudo, a gente ouve muito também de empresas de que tem vagas, portanto, para as pessoas com deficiência, mas, contudo, o número é pequeno e, com isso, as vagas, portanto, ficam abertas. Mas há também denúncias de que muitas empresas preferem, de alguma forma, pagarem uma multa por não terem ali no seu quadro de servidores. Pelo número de servidores, tem que ter, portanto, ali um número também de pessoas com deficiência, pagam, portanto, a multa, ou então justificam que estão buscando no mercado, mas não tem o número suficiente. Quer dizer, dentro desse contexto, o que falta para que a sociedade, de alguma maneira, ela faça realmente cumprir essa lei que é básica? Ou seja, temos o doutor Fernando, que enfrentou um baita de um concurso, com certeza não foi fácil, para poder alcançar o seu objetivo, como promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Contudo, temos outras pessoas que, de alguma maneira, às vezes até mesmo pela sua limitação, elas buscam, portanto, no mercado se adequarem ali dentro da sua aptidão. Como é que a senhora vê também esse aspecto? Walter, voltamos à ótica da educação e principalmente de um olhar mais humanizado, porque a partir disso as situações elas mudam de contornos, o paradigma também é alterado. A Lei Brasileira de Inclusão, quando ela surgiu, ela veio trazer de maneira específica determinados comandos que já existiam na nossa Constituição Federal. Então, justamente num outro compromisso que tivemos ontem, doutor Fernando e eu, foi mencionado, inclusive, que as escolas privadas, elas entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade por conta da Lei Brasileira de Inclusão, porque a partir da Lei Brasileira de Inclusão se colocava que as escolas elas estavam impedidas de cobrar qualquer quantia que fosse a mais da criança ou do jovem com deficiência.
que as escolas deveriam se adequar justamente para pensar em estratégias para que aquelas crianças pudessem, de fato, ser incluídas na educação. E então foram ingressados os devidos comandos legais, ao que, no caso, o relator era o ministro Barroso, e ele, em seu voto, colocou que não, que as escolas elas deveriam se adequar, sim, que nenhum vintém, nenhum centavo a mais deveria ser cobrado em prol do quê? Do próprio espírito do que já está previsto na Constituição, do que se pensa a respeito da Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque não é que não existam pessoas competentes e capazes para galgar altos postos, Walter. É que o funil é tão estreito para a pessoa com deficiência que isso gera desmotivação. Muitas vezes as leis elas são utilizadas em prol de justificar, para o seu próprio bem. No caso dos concursos públicos, com a Lei Brasileira de Inclusão, se mudou o paradigma para se pensar numa análise biopsicossocial. Mas eu lhe afirmo, ainda que haja uma análise biopsicossocial, ela não é respeitada. Então, muitas vezes, os profissionais que estão ligados e que devem fazer cumprir a lei são os primeiros que a desrespeitam. Então, regras são criadas para prejudicar diretamente a pessoa com deficiência. Por quê? Porque as pessoas não sabem como agir com as pessoas com deficiência, seja em prol de uma equipe de trabalho, de um banheiro, que você precisa investir para garantir que ele seja acessível. Como o doutor Fernando mencionou aqui, não é somente na entrada que tem que ter os mecanismos de acessibilidade, o piso tátil, em toda a estrutura do prédio. Isso não acontece, seja nas empresas públicas ou privadas. Então, você me coloca das empresas, dos postos de trabalho. Eu digo para você que não é que não existam pessoas capazes, não é que não existam pessoas com deficiência que queiram trabalhar ou que estejam aptas é porque elas não conseguem chegar. E quando elas são contratadas, muitas vezes elas não conseguem, como o doutor Fernando bem mencionou, elas não conseguem permanecer. Por quê? Porque o meio é hostil. Porque sim, as empresas elas têm que se adequar. Sim, os locais precisam investir. E muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas que não têm deficiência, elas não enxergam como necessário. Por quê? Porque não é da realidade delas. Só que ontem também, nesse outro compromisso que tivemos, foi mencionado. E eu coloco agora para você, não é pensar na deficiência ou no discurso da análise e da aceitação e da incorporação e da inclusão como algo fatalista ou de eu estou lhe rogando uma praga. Você pode vir a ser uma pessoa com deficiência. Não é necessário que você se torne uma pessoa com deficiência para enxergar ou para perceber ou para incorporar para si, para a vida e para todos, de que você deve respeitar todas as pessoas, você deve agir com bom senso, percebe? E a partir disso, quando as pessoas agirem com mais bom senso, eu acredito que não é que eu vou gastar 100, 10, 1 milhão de reais. Eu estou investindo na minha empresa. Por quê? Porque eu percebo que é necessário, que é útil e que é bom para todos. Bom, nós estamos caminhando, como o tempo passa rápido, né, doutor Fernando? Quase 1 hora já se foi, né? Já são 15h55. Estamos já quase fechando aqui o primeiro bloco. Evidente que nós vamos ter mais 1 hora de debate. Felizmente, ainda temos mais 1 hora de debate, portanto, pela frente. Quero crer que em Salvador o Ministério Público esteja nos acompanhando através do YouTube, já que temos aí as imagens, o som. Quero crer que lá, acima de tudo, né, os pares do senhor estejam também nos acompanhando. Mas eu fiquei aqui curioso também, doutor Fernando, quando o senhor, né, que nasceu em Juiz de Fora,
Aí o senhor citou aqui, né, estados por onde o senhor passou, né? São Paulo, Rio Grande do Norte, está agora na Bahia, de repente o senhor também deu uma passada também no meu estado de Goiás, alguma coisa assim. Enfim, esse movimento do senhor foi justamente para se encontrar realmente o objetivo, doutor Fernando? É uma curiosidade que eu tenho que, com toda certeza, os ouvintes de alguma forma também estão aí querendo ouvir a resposta do senhor. Metade sim, metade não. A primeira metade, eu, ainda criança, sempre acompanhei minha mãe e meu irmão, nós acompanhávamos o meu pai, que é engenheiro civil, e que, por conta de muitas mudanças, nós mudávamos muito. Acho que teve ano de nós mudarmos de escola 2 ou 3 vezes, por conta de mudança. Termina uma obra em um determinado lugar, começa outra em outro lugar, e assim vai. E, de repente, eu tinha 16 para 17 anos, morava numa pequena cidade do Mato Grosso, chamada Guarantã do Norte. Já passou do Mato Grosso. Isso. Eu falei para minha mãe, eu vou embora. Ela vai embora para onde? Eu vou embora para Juiz de Fora, eu vou estudar. Vou para casa da minha avó, vou terminar o 3º ano e vou fazer faculdade de Direito. Não, fica aqui vai ter faculdade. Eu já vou embora, mãe. E aí resolvi ir embora. Ela foi comigo para me ajudar a escolher uma escola, provavelmente acreditando que eu não fosse ficar. Deu a hora dela voltar, eu fiquei. E daí em diante, todas as mudanças que houve, aí foram praticamente eu tentando me encontrar. Por quê? Eu me formei em 2003, ainda em Juiz de Fora, e meu pai foi trabalhar em São Paulo. E nisso, minha mãe foi também, e aí eu fui também. Meu irmão não. Meu irmão já estava em Juiz de Fora e ficou por lá. E por quê? Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a professora Marilena Diniz, uma excelente professora, uma sumidade do direito civil, a quem eu mando um abraço. Sim. E aí depois eu fiz um concurso para professor substituto da Universidade Federal da Bahia. Opa. Aí passei e fui para lá. Fiquei 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E nisso eu estava estudando para concurso, porque ali era temporário, e passei no concurso para procurador do município de Natal. Sim. Aí fui embora para Natal. E lá eu fiz o concurso para professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu sou professor licenciado nesse momento. E aí, quando eu lhe disse assim, que já tinha uns 37 para 38 anos, eu percebia que eu precisava lutar de alguma maneira em relação à causa da pessoa com deficiência. E por mais que eu gostasse muito da carreira da Procuradoria do município, lá eu não tinha muitos instrumentos para fazer isso, porque a função do procurador do município é outra. É basicamente defender o município em juízo e tentar minimizar os prejuízos do município nas ações judiciais que são ajuizadas contra. Então, assim, o município, muitas vezes, ele só é autor nas ações para executar créditos tributários. Mas nas outras áreas do direito, nós praticamente atuamos como réus. E aí veio essa inspiração e me veio ainda um pouco de força para estudar. E aí eu consegui realmente tirar um tempo para estudar e me organizar para poder competir nesses concursos que são muito difíceis, são muitas fases, são provas muito complicadas. Mas então, assim, a minha trajetória foi essa, metade acompanhando meu pai e outra metade buscando realizar os meus objetivos. Excelente história. Você está ouvindo Justiça na Tarde.